O teólogo João Batista Libânio é o homenageado religare dessa semana. O teólogo faleceu no último dia 30 de janeiro e deixou uma obra monumental, um exemplo pastoral inestimável. Na entrevista de hoje, gravada em 2011, o teólogo fala sobre o desenvolvimento da teologia nos últimos anos. Uma teologia da qual ele fez parte, ele foi testemunha e deu uma contribuição importantíssima para o Brasil e para a América Latina. A Teovia Horizonte se une à área de Ciências da Religião e Teologia, aos sentimentos da comunidade jesuíta e a todos aqueles amigos, discípulos que aprenderam com João Batista Libânio. Vamos acompanhar esta entrevista. João Batista Libânio é um dos teólogos mais respeitados do Brasil e atua como professor, escritor, conferencista e padre na Arquidiocese de Belo Horizonte. Tendo viajado o mundo, Padre Libânio acumula experiências marcantes, como acompanhar de perto o Concílio Vaticano II. Reconhece que sua formação traz traços marcantes dos mestres que encontrou pelo caminho. Foram eles que o introduziram na vida intelectual e despertaram em profundidade seu conceito de respeito e liberdade aos caminhos dos outros. Perto de completar 80 anos, João Batista Libânio, jesuíta, apresenta para a sociedade um olhar agudo e claro sobre os rumos da teologia no Brasil. Seja bem-vindo, Padre Libânio. Participe do Religare pelo canal interativo ou pela internet. Ligue para a nossa equipe discando 31 3209 0122. Na internet, acesse tvhorizonte.com.br/religare. Em nossa página, você pode rever o programa, acessar o blog e nos encontrar nas redes sociais. Padre Libânio, na sua vida como religioso, como teólogo, você viveu um movimento eclesial e um conjunto de mudanças também na sociedade nos últimos anos. Quais eventos você destacaria como os mais relevantes dessa sua experiência? Uma vantagem deve ter quem é velho, na verdade, ter vivido mais tempo. Eu vivi, vamos dizer, meus primeiros anos de vida religiosa, de estudos de filosofia, no pontificado de Pio XII. Então, Pio XII morreu em 58, portanto, no dia que eu pus o pé em Comilhas para começar a teologia, morreu Pio XII. Então, até o início da teologia, eu conheci esse pontificado. E o que me marcou, e que eu acho que marcou um pouco a igreja naquela época, Pio XII era um homem muito culto e teve uma coragem muito grande de debater com as ciências. Ele estava ao par, dizem que quando visitaram o quarto dele depois da morte, encontraram os livros sobre a mesa de cientistas das descobertas daquele momento, na década de 50, naturalmente, e que ele procurava debater. E era um homem que, nas suas alocuções, aludia continuamente aos avanços da ciência. Então, passou uma igreja em diálogo com o mundo da ciência. Então, nesse sentido, uma igreja aberta. Agora, ao mesmo tempo, ele tinha uma consciência muito forte do primado. Usando uma palavra assim mais técnica, mais teológica, é uma figura hierática, vem de hieros, que é sagrado, né? Quer dizer, uma pessoa que marcava pela seriedade. Só para dar um pequeno exemplo. Uma vez, o cardeal Beia, que naquela época não era cardeal ainda, mas era confessor dele, levou um grupo de evangélicos para uma audiência e o Papa não disse nada mais do que uma saudação. Aí o cardeal Beia disse, Pio XII, eles esperavam uma palavra. Ele disse, Padre Beia, Papa não improvisa. Ele não tinha preparado, então ele não falou. Ele tinha uma consciência enorme da responsabilidade de cada palavra. Dizem os que o conheceram que ele decorava os seus discursos, andando ali pelo jardim do Vaticano, e os dizia de memória sem mudar uma palavra. Então, essa seriedade, etc. Agora, isso trouxe esse lado positivo. Mas também ele teve muita dificuldade com aquela nova teologia que surgia, que os franceses chamavam de Nouvelle Théologie. A nova teologia que foi praticamente lançada logo depois da guerra por um artigo famoso de Jean Danelou, que naquele momento era um teólogo de ponta, depois vai morrer um cardeal assim, mais centrado, assim, até mais conservador. Mas naquele momento essa teologia era uma teologia renovadora. E ele, de certa maneira, bloqueou esse processo com a encíclica Humani Generis. Então, nesse sentido, eu vivi um pouco
essa Esse tensão momento, de uma abertura enorme para o mundo, uma busca de diálogo com esse mundo, e mais, por outro lado, um receio da escolástica, manter a escolástica e contra a teologia nova. Agora, em dois campos ele foi muito aberto, na liturgia e na escritura. É interessante, tem que dizer isso. A encíclica Divina Aflanta Espírito foi um avanço para o estudo da escritura, aceitando o gênero literário, assim por diante. E a liturgia, ele começou as reformas litúrgicas, né, da Semana Santa, assim por diante. Depois veio João 23. Aí foi outra coisa. João 23, eu diria teologicamente, não era mais avançado de jeito nenhum que Pio XII. Até mais conservador, mais tradicional, mas ele tinha uma personalidade. Aí se vê que as pessoas, não é só a inteligência, uma personalidade acolhida, de bondade, afetiva. E ficou famosa uma visita que a filha de Khrushchev fez a ele. E ele trata aquela mulher com uma simplicidade, pergunta o nome dos filhos. E quando ela diz o nome dos filhos, para cada nome de um filho, ele fazia uma referência religiosa. Ah, esse aqui é o nome de um santo, eu tinha uma devoção a esse santo. E o último filho dela chamava João, em russo. Ele diz, olha, que os outros irmãos não fiquem ofendidos, mas João é meu nome. Então, quero mandar uma lembrança especial para o João, etc. Agora, esse gesto não tinha nada de político, mas ajudou a quebrar aquele gelo, aquela dificuldade imensa entre a igreja e o mundo comunista, sobretudo na Itália, que o Partido Comunista foi rejeitado por Pio XII, de tal maneira que um católico votasse seria excluído da igreja. Então, nesse sentido, eu vivi já uma espécie de aurora de Pentecostes da igreja, mais existencial do que teológico. E nesse período você experimentou ali o Vaticano II, né? A Isso gestação foi do logo Vaticano depois. II Quando de começou perto, né? João XIII, eu estava começando a teologia, eu terminei a teologia em Frankfurt, na Alemanha. Estava na França quando morreu João XIII. O jesuíta tem um ano de formação, que chama Terceira Aprovação, estava na França, quando começa o Vaticano II. Aí eu tive uma felicidade enorme de ser destinado para Roma. Aí passei todo o Vaticano II em Roma. Aí dois contatos importantes. Primeiro com os grandes teólogos. Aí pude conhecer pessoalmente Rahner, Hans Küng, Derlibach, Kuhlmann, etc. Aqueles grandes teólogos católicos e evangélicos. E havia um padre diocesano que ninguém quase fala dele, o padre Guglielmi, muito sagaz, inteligente. Ele convidou todos esses grandes teólogos para falarem para o episcopado brasileiro. Então, ali numa casa ao lado do Pio brasileiro, que chama Domus Maria, ali havia mais de 200 bispos, 300 bispos, e esses teólogos falaram. Então, nós íamos ouvir. Então, eu via praticamente palestras de todos esses grandes homens. E eu era jovenzinho, tinha acabado teologia, ainda nem tinha começado meu doutorado. Então, para mim, foi ótimo. E depois, um contato com o episcopado brasileiro, porque eles hospedaram ali ao lado também. Eles iam celebrar a missa na nossa igreja, na nossa capela para os seminaristas. Então, foi um banho de igreja. E dessa igreja que estava num momento assim, de grande evolução e ebulição. Que o Conselho Vaticano II começou conservador. De tal maneira que praticamente todos os decretos preparatórios do Vaticano II, exceto da liturgia, foram rejeitados sem serem discutidos. Nem foram dignos de ser discutidos. Ninguém quase repete isso. Todos foram rejeitados pela grande maioria dos bispos. Então tiveram que construir tudo, eu diria do nada, exceto da liturgia, que está um pouco melhor, e aí aceitaram para debatê-lo. Os outros tiveram que começar, e sobretudo o da revelação, que foi depois o tratado que eu vou lecionar como professor. Aquele começou de estaca zero, começou na primeira sessão, foi aprovado na última sessão. Foi o único... Atravessou todo o concílio, para mostrar que ebulição a igreja vivia nesse momento. E depois, que eu vim para o Brasil... Essa experiência no Brasil, como é que foi que você viu esses anos, né? No Brasil, quando eu cheguei, o Brasil estava também num grande processo de transformação. E a igreja estava se abrindo muito. Olha, o concílio Mas politicamente o cenário era outro. É isso, eu vou fazer agora um pouco o contraste. O concílio acabou em 65, eu chego em 69, tinha acontecido Medellín. Medellín, para quem não está acostumado, é uma reunião que os bispos latino-americanos fizeram na cidade de Medellín, na Colômbia, que foi o segundo grande encontro dos bispos da América Latina, onde eles deram um grande passo para frente. A opção para os pobres, comunidade eclesial de base, vida religiosa inserida no meio popular, educação libertadora. Aí houve a influência tanto daquela linha econômica do Chile, da libertação, e também de Paulo Freire. Então foi uma igreja, saiu... renovadíssima igreja da América Latina de Medellín. É um Vaticano II interpretado a partir da perspectiva latino-americana. Então, essa igreja eu comecei a viver.
aqui no Brasil. E 64, portanto, antes de Medellín, e 68, o AI-5, é tudo o contrário. Então, o contraste era interessante. Uma igreja profética, corajosa, que foi perseguida, alguns padres presos, assassinados, torturados, né? E a igreja não teve medo. E nisso, a igreja, os católicos, por exemplo, da Argentina, tiveram inveja de nós. Porque lá a igreja capitulou muito diante do governo militar. E a igreja do Brasil, com os grandes presidentes, eu brinco muito com, ironicamente, a dinastia dos Lochaiter, porque foi Dom Ivo e Dom Aloysio, Dom Aloysio e Dom Ivo, os dois foram presidentes e secretários. Esses dois homens são realmente beneméritos para a Igreja do Brasil, porque tiveram a coragem de enfrentar. E depois tem dois grandes bispos, como Dom Helder e Dom Evaristo Arns. Claro. Então, esses homens foram realmente, para nós, que estávamos trabalhando naquele momento, e eu trabalhava com universitários, jovens. Até hoje esse grupo ainda existe. Agora, quando eu fiz 50 anos de padre, 40 deles se reuniram. Olha, da década de final de 60, início de 70. E eles achavam na igreja um pouquinho de oxigênio que eles não tinham na universidade, porque a repressão já estava lá. Então, nós vivíamos um contraste muito bonito de uma igreja corajosa, profética, aberta, um regime repressivo, alienante, cada vez mais até 68, que chegou ao auge, e depois o governo Médici foi realmente uma tristeza, talvez os governos piores que nós tivemos em toda a história do Brasil, de repressão, de perversão. Né? Então, nesse sentido, foi muito interessante viver essa experiência. Depois, a experiência mais recente, acho que todo mundo está sabendo, que foi os dois últimos pontificados, né, de João Paulo II e atual pontificado, que é uma igreja que quer retomar de novo o seu caminho, mas por causa do desgaste, ela perdeu um pouco aquela força profética da Igreja do Vaticano II. Quando se fala em retomar o caminho, significa que, de alguma maneira, se pensa ter eu tenho a impressão seguinte, o olhar... Você analisa as realidades a partir dos diferentes olhares, né? Você, professor de filosofia, sabe muito bem disso, né? Se eu me coloco no olhar da hierarquia, eu vejo o cenário de uma maneira. Se eu me coloco no olhar de um simples fiel, etc., ou de um analista mais sociológico, eu vejo outra coisa. Agora, colocando no olhar da hierarquia, o que eu percebi? Eles achavam que esses movimentos, sobretudo a reforma litúrgica, certos avanços na teologia sistemática, a teologia moral, estavam gerando esses movimentos uma certa inquietude nos fiéis. Então, que era necessário uma certa moderação para proteger a fé do fiel. Foi uma expressão claríssima, inclusive, do cardeal Ratzinger, naquela época cardeal, e depois que hoje é nosso atual Papa. Ele achava que a hierarquia tem essa... e que os teólogos, às vezes, perturbavam com suas teorias e suas reflexões essa fé simples. Então, olhando com o olhar de quem está em cima. Sim, claro. Agora, se você olha de baixo, você vai dizer que é um certo freiozinho, né? Por isso, alguns chamavam de neoconservadorismo, né? Eu escrevi um livrozinho com a expressão um pouco ambígua, A Volta à Grande Disciplina, né? Verdade. Que era o texto, a expressão tirada de João Paulo I, que ficou 33 dias Papa, e de João Paulo II, que pensava na grande disciplina no sentido positivo. O livro tem uma certa ironiazinha mineira, né? Dizendo que é uma grande disciplina que às vezes é pequena. Sim. Então, depende do olhar. Agora, quando a gente é honesto, a gente tem que entender que nas conjunturas, as pessoas que têm responsabilidade, muitas vezes, têm direito de temer, né? E nós, eu acho que teólogos temos direito de avançar. Eu queria só citar um fato assim, muito simpático, que quando nós viemos para Belo Horizonte, quem nos acolheu foi Dom João e Dom Serafim, que era bispo auxiliar, mas que nos abriu. E depois Dom Serafim ficou arcebispo, cardeal de Belo Horizonte, etc. Aí perguntaram uma vez a Dom Serafim como é que ele convivia com um grupo de teólogos assim, da Fágia, tão abertos, etc. Ele respondeu, eu sou bispo, eles são teólogos. Eles não querem ser bispos, então não vão ocupar meu lugar. Eu também não quero ser teólogo, ocupar o lugar dele. Então nós convivemos bem. Então, quando alguém tem essa capacidade, como Dom Serafim teve, dizer, não, os teólogos têm a vocação de provocar, de criar, e eu, como bispo, tenho de olhar o que eu dei no bem da diocese. Então, nós podemos dialogar, e de fato tivemos uns anos de excelente convivência com a diocese de Belo Horizonte. Vou chamar um intervalo e a gente continua a conversa. Padre João Batista Libânio conversa hoje conosco sobre o contexto da teologia, os fatos mais marcantes do pensamento teológico nos últimos anos. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já.